Seja bem-vindo, está começando mais um Viva Unimed aqui pela TV Poços e hoje recebendo nos estúdios do Viva Unimed o coordenador comercial da Unimed Poços de Caldas, Luiz Carlos Cardoso, que vai contar para a gente um pouco dos desafios dessa área comercial e também a própria história de vida dele, que envolve aí várias reviravoltas, né, Luiz? Primeiramente, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje compartilhando aí um pouquinho da sua trajetória. Olá, Alice, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito o convite aí para poder participar desse programa e poder compartilhar um pouco daquilo que a vida nos proporcionou, toda a minha jornada, toda a minha caminhada e principalmente também compartilhar aquilo que a Unimed tem feito aqui no mercado local. Luiz, primeiramente gostaria que você contasse aí um pouco da sua história, afinal você não é daqui de Poços de Caldas, né? Conta pra gente de onde você é, quais foram os desafios até você chegar aqui em Poços de Caldas e na Unimed, claro, também. Bom, Alice, quando eu olho para minha história, eu vejo que não foi uma história de vida muito fácil. Eu venho de um município de Campo do Meio, uma cidade aqui do sul de Minas, uma cidade pouco mais de 10 mil habitantes. Ali eu passei toda a minha adolescência, toda a minha infância, e onde a minha mãe, né, criou eu e os meus irmãos. Bom, aos 14 anos eu me mudei para a cidade de Passos em busca de alguns sonhos, de algumas conquistas, né, e principalmente uma busca de uma vida melhor. Em Campo do Meio, como era uma cidade pequena, pacata, toda a economia ali girava em torno da agricultura, da lavoura e da apanha de café. Então, dos 10 até os 14 anos, eu trabalhei na lavoura apanhando café. Porém, a minha tia, tinha uma tia que chamava Tia Cleonice, ela identificou em mim um grande potencial, ela achava muito inteligente, são coisas dela, né? E aí ela entendia que eu precisava avançar um pouco mais, né? E eu sempre sonhei em tirar minha mãe também daquela situação, uma situação de vulnerabilidade social, uma situação de muita limitação financeira, uma situação de muita limitação em tudo aquilo que a gente vivia ali. Então eu sempre tive sonhos de estudar, de poder trabalhar numa grande empresa, de poder ter minha casa, de poder casar, de ter meus filhos. Então esse sempre foi meu sonho, muito focado na família, mas principalmente também de poder ajudar minha mãe ali numa situação muito difícil a qual ela se encontrava. Então eu fui para o município de Passos. Ali comecei a trabalhar de office boy e entrei numa entidade que se chama SAMP, Sociedade Assistencial Menor de Passos, e ela tinha uma parceria com as empresas. Então o meu primeiro registro foi aos 14 anos na SAMP e durante um período ela fazia alguns processos para encaminhar os jovens para as empresas. A Unimed Sudeste Minas, que é a Unimed Passos, na época estava procurando um office boy. E eu me candidatei e nesse processo seletivo onde participou 40 adolescentes, né, por alguns processos seletivos lá com a própria Unimed Passos, eu fui escolhido para poder trabalhar na Unimed. Então a minha jornada começou ali aos 15 anos e lá se vão 26 anos desde que eu me ingressei no sistema Unimed. E aí muito cedo também, Luiz, você adotou algumas responsabilidades junto à sua família, né? Eu conheço aí os bastidores da história do Luiz, muito brevemente, mas você assumiu uma responsabilidade muito cedo também com a sua irmã, com os seus irmãos, né? Exatamente, Alice. Como eu disse no início, né, a minha história de vida não foi muito fácil, é uma história de muita dor, muita tristeza, mas também de muitas perdas. Minha mãe se casou muito cedo, casou aos 16 anos, aos 19 anos ela me teve, aos 21 anos ela se separou do meu pai, que foi embora. Minha mãe se casou novamente e ali aos 10 anos, né, depois de todo um momento, uma relação conjugal, o meu pai, né, que na verdade não é meu pai biológico, ele veio a falecer. Né, então ali aconteceu o primeiro óbito na minha família. Passado ali alguns 2 anos, depois eu conheci o meu pai biológico, né, que ele abandonou, eu tinha 2 anos de idade apenas, né. Passei um dia todo com ele, criei toda uma expectativa, fiz sonhos, planejei coisas com meu pai, e aí aconteceu o fato também de um mês depois, eu estava trabalhando na lavoura de café lá em Campo do Meio, minha tia foi me buscar lá e falando que meu pai estava hospitalizado. Mas na verdade, quando eu cheguei no município de Boa Esperança, onde meu pai residia, meu pai já tinha vindo a óbito, né, meu pai biológico também.
E aí a minha mãe passou aí pela segundo momento ali, no qual ela foi viúva. Então foi um momento de muita perda, momento de muita dor, momento de muito sofrimento, e aí a vida também precisava continuar, a gente precisava seguir em frente. A minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, sempre foi uma mulher guerreira, foi uma mulher que sempre cuidou dos filhos, ela sempre teve essa preocupação em deixar a gente muito bem. Depois de mim, minha mãe teve 2 filhos, Cristiano e Cristiana, que são gêmeos, né, e também teve o Thomas, e a minha mãe também se casou pela 3ª vez com o Luiz, e ali em 2022, quando ela estava grávida da Ana Luísa, faltando 3 meses para minha irmã nascer, o Luiz veio a óbito também. Então, quando eu falo que foi momentos de muitas perdas, a minha mãe foi viúva 3 vezes. Né? E aí, em 2002, eu já estava lá em Passos, né? Já fazia 2 anos que eu estava lá, já estava trabalhando na Unimed, seguindo a minha carreira, a minha vida, acabado de completar 18 anos, eu sempre quis fazer uma faculdade, né? Sempre desejei continuar a minha vida lá em Passos estudando, prestei faculdade de Direito, passei na faculdade de Direito, fiquei muito feliz, mas aí veio o momento mais difícil da minha vida, o momento mais doloroso, onde eu praticamente perdi meu chão. A minha irmã Ana Luísa, depois que acabaram de completar 30 a 40 dias, a minha mãe teve uma dor forte no peito, né? Ela foi hospitalizada. Eu lembro que eu estava em Passos, eu lembro que foi num domingo, minha tia me ligou, falou que minha mãe não estava bem, na época eu também estava com poucos recursos, eu lembro que um amigo meu me ajudou, eu peguei um ônibus e fui para Passos, com a cara e a coragem. E aí, chegando lá, conversei com o médico, conversei bastante com ele, explicou a situação da minha mãe. E aí, como eu já estava na Unimed, né, e a Unimed me deu um apoio muito grande, né, precisava de um cardiologista. Aí levei ela para Passos, na ambulância da prefeitura, a gente foi na ambulância da prefeitura, minha mãe na maca, minha irmã também ali do lado, eu sentado ali atrás com elas, e aí a gente levou ela para Passos, ali ela fez alguns tratamentos, nós encaminhamos ela para um cardiologista, mas infelizmente a minha mãe também veio a óbito em dezembro de 2022. Né? E aí você tinha quantos anos nessa época, Luiz? Tinha acabado de completar 18 anos. 18 anos. E com uma irmã de 40 dias, praticamente. A minha irmã tinha 40 dias, 2 irmãos de 14 anos e o Thomas também, que tinha apenas 7 anos. Eles todos ainda moravam em Campo do Meio, eu já morava em Passos, mas ali meu chão desabou. Ali eu fiquei, sinceramente, assim, sem saber o que fazer da minha vida, porque tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu pensei em ser como pessoa, como ser humano, foi em função de tirar minha mãe de uma vulnerabilidade social. Foi em função de tirar ela de uma condição na qual ela sozinha não conseguia, porque tinha uma limitação, né? Mas, enfim, são situações que aconteceu, eu não tinha resposta para todas as perguntas, mas hoje eu entendo que tudo aquilo que aconteceu na minha vida foi suficientemente para tornar a pessoa com a qual eu sou hoje. Né? Para mim, foi uma responsabilidade muito grande. Eu, naquele momento, eu não pensei de forma alguma desistir. A primeira reação que várias pessoas que entenderam ali, que a nossa história ali terminaria. Tive pessoas, a minha madrinha queria adotar minha irmã, meus irmãos, durante um período, ficaram espalhados para casa de tios, porque eu precisava me organizar, morava com a minha tia, mas ali eu persisti, né? Tive coragem, pedi ajuda, a Unimed na época me ajudou bastante, pessoas também próximas de mim me ajudou muito. Eu simplesmente aluguei um caminhão sem baú, fui para Campo do Meio, peguei as coisas da minha mãe, coloquei no caminhão, aluguei uma casa, conversei com um advogado, falei para ele que não tinha dinheiro também, que mais para frente eu pagaria ele, mas que eu precisava entrar na justiça requerendo a tutela dos meus irmãos. O advogado falou, você está ficando louco? Você tem 18, acabou de fazer 18 anos. Eu falei, não, eu vou desistir da minha faculdade de Direito, eu vou desistir do namoro, mas eu vou honrar a memória da minha mãe, que é poder cuidar dos meus irmãos. Então, e isso eu fiz com muito amor. Nós tivemos momentos muito difíceis, momentos também de muitas dificuldades, porque, veja bem, minha mãe foi viúva 3 vezes, e depois a minha mãe veio a falecer.
E o único dinheiro, o único recurso que a gente tinha era o meu salário da Unimed, na época era R$ 180, e a pensão da minha mãe. Mas eu tive muita fé, tive muita coragem, né? Eu sempre acreditei muito no propósito de Deus para a minha vida. Se você me perguntar, mas como você conseguiu fazer tudo isso, eu não sei te explicar, mas simplesmente eu aluguei uma casa e fui morar com os meus irmãos, ia trabalhar, deixava eles sozinhos, tinha uma tia minha que ajudava muito, minha tia Cleonice, então ela trabalhava também, mas aí à noite minha irmã chorava muito, porque ela queria o leite do peito da minha mãe, e eu não sabia o que fazer. E para te falar uma situação também, na época era tanta escassez, que a minha irmã usava era aquela fralda que você trocava, que era fralda de pano, de plástico, né, e lavava a fralda. Então eu lavava a fralda dela, porque também não tinha tanquinho, não tinha máquina de lavar, aprendi a cozinhar, aprendi a passar, embora minha mãe já tinha me ensinado bastante coisas, mas para mim foi momentos difíceis, e principalmente nos meses de maio, nos dias das mães, eu desligava a televisão, eu desligava tudo. A gente não via nada. A gente não queria ter contato com o que estava acontecendo, porque era muita dor. E a gente, às vezes, não sabia explicar e também discernir o que estava acontecendo com a gente, apenas vivendo da forma como dava para viver, com as condições que tinha para viver, né? Então, a minha história, a minha virada foi aí onde eu tive que tomar uma decisão. Foi um começo difícil, mas também de muita superação, né, Luiz? Porque diante dessa situação você tinha, acho que, duas escolhas: ou acabar se afundando naquela situação, naquela tristeza, ou encarar isso e tentar dar a volta por cima. E você, eu acredito que hoje, olhando aí para a sua história, você conseguiu ressignificar toda essa dor, tirar todos os aprendizados e tem uma história, uma trajetória muito bonita também de crescimento e junto à Unimed Poços de Caldas. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo para entender um pouco melhor como trabalhar hoje no sistema Unimed, o Luiz que está à frente de um cargo de coordenação do time comercial, essa história que começou lá atrás em Campo do Meio e hoje aqui em Poços de Caldas. Mas a gente continua esse papo daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed e hoje recebendo o coordenador comercial da Unimed Poços de Caldas, compartilhando aí um pouquinho da sua trajetória que iniciou lá em Campo do Meio e hoje está aqui em Poços de Caldas, à frente aí de todo o time comercial da cooperativa. Luiz, a gente falou aí um pouquinho da sua história de superação, de vida pessoal e como ela casa também com a sua trajetória profissional. Como que foi passar por toda essa situação que você já mencionou aqui, né? Mas trabalhando também na Unimed Passos, né? Qual que foi o apoio ali que o pessoal, a diretoria acabou te dando na época também? Bom, o apoio ele foi total, como digo aqui para você. Ele parte desde um apoio financeiro, no sentido de me ajudar a poder imobiliar minha casa, para poder morar com os meus irmãos, colocar eles lá dentro, desde o apoio emocional também, porque, como eu disse para você, eu fiquei sem chão diante de uma situação de uma perda irreparável.
Mas eu iniciei na Unimed, lá em Passo, como office boy, né? E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui inconformado de tudo aquilo que eu fazia. Então, nos momentos vagos, eu sempre perguntava um ao outro se tinha alguma outra tarefa a fazer. E quando eu entrei na Unimed Passo, tinha apenas 12 funcionários. Saí de lá, já tinham 200 colaboradores, olha para você ver o crescimento. E eu lembro que o meu gerente, na época lá, o Alfeu, ele usava a máquina de datilografar para poder fazer os cheques. Eu entrei num curso de datilografia para poder aprender a utilizar aquela máquina que ele utilizava. Aí ele falou assim, ó, você é um menino fuçado, hein? Você é um menino que vai longe, porque você é curioso. Eu falei, eu sou curioso mesmo e eu quero aprender tudo que a Unimed puder me ensinar. E aí ele entendeu aquilo ali como um aviso, passei ali por diversos setores, faturamento, autorizações, passei por setor de cadastro. Em 2005 já recebi o convite para assumir o primeiro cargo de gestão, que era a coordenação ali do setor de intercâmbio, faturamento, né? Então a minha trajetória ali na Unimed foi marcando ali por passos, né? E ali eu fui me desenvolvendo aos poucos também. E como eu disse anteriormente, eu havia prestado a faculdade de Direito, eu tive que desistir em função de ter que cuidar dos meus irmãos, ter que assumir essa responsabilidade, né? Mas futuramente ali eu consegui me ingressar na faculdade com o próprio apoio da Unimed, que foi ali na faculdade de administração. A Unimed, ela não tinha o programa de subsídio, mas quando surgiu o programa de responsabilidade social no sistema Unimed, eu me ingressei de forma voluntária nesse grupo, né? E ali a gente desenvolveu várias ações, e uma delas era para poder buscar o subsídio para o colaborador. Então, foi aprovado pela diretoria, aproveitei esse subsídio, entrei na faculdade, mas também eu queria mais, né? Como eu disse anteriormente, né? Eu sempre busquei respeitar o legado da minha mãe e sempre buscando cuidar dos meus irmãos. Quando surgiu o Enem em 2011, eu falei, eu vou prestar esse Enem pela segunda ou pela terceira vez, porque na época era 180 questões. Prestei o Enem, tirei uma ótima nota no Enem, e também fiz a prova na UFSJ, que é a Universidade Federal São João del Rei, passei no Enem, passei no UFSJ, cursei a faculdade também de Administração Pública pela Universidade Federal de São João del Rei. Então, fiz administração de empresa, administração pública, e isso para mim é um motivo de muito orgulho. Já cursei também uma MBA e estou cursando agora uma pós-graduação de liderança e inovação na Fundação Getúlio Vargas, que era um sonho meu também desde criança, que é uma faculdade renomada, então a melhor aí do país. Luiz, a partir disso, a partir da faculdade de administração, é que despertou o interesse em trabalhar com comercial, com vendas, como que surgiu aí essa proposta, inclusive, para vir a Poços de Caldas? Eu te digo e repito que a minha vida é feita de desafios. Eu casei em 2012 com a Thalita, minha esposa, que me apoia muito, sou pai do João Pedro, e aí em 2012 nós tivemos uma virada lá no Unimed, que foi uma troca de diretoria. E aí teve várias mudanças, eu estava com muito medo também, um medo eminente ali de perder o emprego. Minha esposa tinha acabado de ser mãe também. A Unimed Passo contratou ali uma empresa de gestão com pessoas para poder fazer todo um trabalho, identificar o perfil e fazer algumas mudanças, né? A área comercial lá era terceirizada, a vida toda ali, durante toda a jornada do Unimed Sudeste Minas em Passo era terceirizada. E aí, nesse trabalho, nessas entrevistas que essa empresa fez, ela identificou que a área comercial da Unimed Passos, ela não poderia ser mais terceirizada, mais própria. E aí, um dia eu estava saindo para almoçar da Unimed, os 3 novos diretores, 2 novos e o doutor Heitor, que era presidente na época, continuou, me chamou, a gente precisa conversar com você. Minha barriga ficou fria, Alice, eu fiquei ali no medo, falei, vai ser agora minha demissão, porque já tinha acontecido algumas outras demissões. Me chamou numa sala e falou o seguinte, você é uma pessoa que veste a camisa, você tem a identidade da Unimed, você passou por muitos momentos difíceis na sua vida, e você continua estudando, continua lutando, e a gente acredita em pessoas que fazem acontecer, e você faz acontecer. E a gente tem um desafio para você. Falei, qual que é o desafio? Você assumir a gestão comercial aqui da Unimed, mas começar do zero é do zero. Aí eu não pensei 2 vezes, aceitei na hora. Em 2012 assumi a gestão lá
da Unimed Poços de Caldas, da área comercial. Da Unimed Passos, da Unimed Passos, como supervisor comercial. Obrigado. E aí, então, nós desenvolvemos um trabalho ali durante um bom período, né, iniciando do zero, e durante 5 anos fiquei lá na Unimed Sudeste de Minas com a gestão da área comercial, desenvolvendo também um bom trabalho, conseguimos conquistar prêmios lá também como case de sucesso. Nós havíamos perdido um importante cliente lá na Sudeste de Minas, e lembro na época que nós iniciamos lá com 10 empresas contratantes. Quando eu saí de lá já era 250 empresas contratantes. É claro que não é só um trabalho do Luiz, é um trabalho de toda a diretoria, de toda a equipe envolvida, mas um trabalho também de muita coragem e responsabilidade. Luiz, a gente vai para um rápido intervalo e aí na volta eu quero saber como foi essa sua vinda aqui para Poços de Caldas e os prêmios também que a equipe comercial acabou conquistando, um deles inclusive recentemente. Mas daqui a pouco, logo após o intervalo, eu conto com você. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta com o último bloco hoje, recebendo o Luiz Carlos, coordenador comercial da Unimed Poços de Caldas. Luiz, como iniciou então a sua trajetória aqui em Poços? Iniciou em 2017, Alice. Eu estava aqui para poder participar de uma formatura da medicina veterinária do sobrinho da minha esposa. A minha esposa ficou encantada com a cidade, ela falou, nossa, eu quero morar aqui. Eu falei, não seja por isso, eu tenho pessoas que eu conheço aqui, que eu tenho já um certo relacionamento, então eu vou perguntar se tem um espaço aqui para mim. Mandei uma mensagem para a Lucinda, ela me chamou para tomar um café, no dia a gente não conseguiu se encontrar, mas quem é responsável pela minha vinda aqui é a Lucinda, que é minha gerente, que eu agradeço muito, mas a gente começou a conversar em janeiro de 2017, me mudei em junho, final de junho de 2017, iniciei aqui em Poços de Caldas, cá estou há quase 9 anos. E logo que você veio para Poços, já começou a executar alguns trabalhos que, inclusive, foram reconhecidos. Um deles, case de sucesso na convenção de mercado. Qual foi? Exatamente. Em 2020, né, antes da entrada da pandemia, nós desenvolvemos um trabalho juntamente com a diretoria, o Dr. Odilon, meu presidente, a quem também devo e agradeço muito. Ele trouxe um projeto para nós, um desafio, que era poder digitalizar todo o processo da área comercial. Das 340 cooperativas, apenas uma média 3 ou 5 no país faz esse processo de digitalização. Nós fizemos, inscrevemos o case, fomos selecionados, fui para uma plenária lá em Belo Horizonte, apresentamos e nós fomos premiados aí com esse case de sucesso da Unimed Poços de Caldas, que foi a implantação digital de todo o processo e relacionamento com o cliente no processo de assinatura dos contratos. Um projeto que, inclusive, está muito relacionado aí às questões ESG da cooperativa, muito voltada também para a parte ambiental, e são muitos os trabalhos da área comercial, vários os desafios também aqui em Poços, na região, né? A Unimed atende 5 cidades, além aqui de Poços de Caldas, e aí, recentemente,
agora no mês de abril, a Unimed foi novamente premiada, reconhecendo aí esse trabalho do time comercial da Unimed Poços de Caldas. Qual foi esse prêmio, Luiz? Dia Imperdível Unimed. A Unimed Brasil, ela promove já há 4 anos o Dia Imperdível. Nós participamos agora pela 3ª vez, né? E nós temos um time ali muito comprometido, um time muito engajado, uma equipe muito bem estruturada. E aí nós fizemos todo um trabalho juntamente aí com o setor de comunicação e marketing. E também isso traz o resultado de um trabalho que já vem sendo construído há muito tempo, né? Então, nós participamos com mais de 100 singulares Unimed do Brasil e nós ficamos em primeiro lugar a nível nacional, que foi participar do Dia Imperdível, que é uma ação promovida a nível nacional, buscando ali trazer um desconto, uma diferenciação para o nosso público, para o nosso mercado, que é o nosso cliente. A Unimed Poços, ela converteu 2.480 vidas, é quase 50% do município da nossa área de ação, que é Bandeira do Sul, tem 5, 6 mil habitantes. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho, muita satisfação, poder representar a Unimed Poços de Caldas, colocar ela no nível mais alto, mas também entender que é um trabalho que já vem sendo construído há muito tempo, e várias mãos passando ali, e junto à gestão ali da Lucina, que faz o gerenciamento de toda a área de mercado. Luiz, nesses minutos finais agora aqui do Viva Unimed, gostaria que você desse um spoiler do que vem pela frente aí da área comercial. A gente vê a Unimed hoje com mais de 44 mil beneficiários, recebendo prêmios, ampliando aí a sua carteira de clientes. O trabalho para por aqui? Estamos satisfeitos ou não? De forma alguma, nunca satisfeito, Alice. Os nossos desafios, eles são constantes. A área de mercado, ela está em constante transformação. A ANS, ela está cada vez mais buscando a regulação do mercado. O nosso foco está sempre centrado no cliente. O setor comercial da Unimed Poços de Caldas, ele é muito bem estruturado. Nós temos várias ferramentas ali que nos ajudam a poder entender o nosso cenário, o nosso mercado. O nosso trabalho está muito focado na experiência do cliente, na jornada do cliente. Nós entregamos agora recentemente um portal empresa para poder melhorar a experiência das nossas empresas contratantes. E nós estamos trabalhando fortemente aí também na digitalização, junto com a inteligência artificial, para poder melhorar todos os processos da nossa equipe, do nosso time, para que tenha uma entrega melhor para o nosso beneficiário final. A Unimed Poços, ela vem investindo muito nos recursos próprios, no hospital, laboratório, centro de imagem, e aí o nosso desafio e a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais, porque nós temos ainda muito espaço para crescer aqui e muitas vidas ainda para poder atender e cuidar, porque essa é a nossa essência, que é cuidar dos nossos beneficiários, da nossa comunidade local, a qual nós estamos inseridos. Luiz, olhando rapidamente aí para toda a sua história, toda a sua trajetória, qual a sua mensagem para o pessoal de casa em relação aí a algum desafio que possa surgir na vida? Qual que é a sua mensagem final? Por mais que a dor apareça na sua, na minha, na nossa vida, e isso é inevitável, nós não podemos deixar que ela nos pare, que ela nos deixe de continuar. Independentemente da circunstância que você esteja vivendo, a mensagem que eu passo para você é que você tenha fé, que você tenha persistência e, acima de tudo, muita coragem. E eu sou a prova viva disso, que tudo dá certo. Basta crer. Muito obrigada, Luiz, por compartilhar um pouco da sua história, em tocar aí em alguns assuntos sensíveis. A gente sabe que é delicado relembrar toda essa sua trajetória. E obrigada, então, novamente, por você trazer isso pra gente, pela sua mensagem aí de superação. E eu desejo muito mais sucesso para você, tanto na vida profissional quanto a vida pessoal. Obrigada, viu? Eu que agradeço a Alice, agradeço a você, agradeço a Unimed Poços de Caldas, agradeço a Lucina, minha gerente, e principalmente o Dr. Odilon, nosso presidente, que faz tudo isso acontecer e nos dá essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que a gente vivenciou e também aquilo que a gente tem feito na Unimed Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você aí também de casa que nos acompanhou neste sábado aqui pela TV Poços. O Viva Unimed também acontece ali nas nossas redes sociais, no Instagram, @VivaUnimed. E o programa de hoje você pode rever, assim como os de outros sábados, no canal do YouTube da Unimed Poços de Caldas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar sábado que vem.
Até lá!